Imagine descobrir um ovo gigante numa noite chuvosa, só para se deparar com uma criatura monstruosa pronta para destruir tudo pela frente. Em uma pequena cidade, um mistério aterrorizante começa a ganhar vida, mas o que ninguém sabe é que esse segredo pode ser ainda mais sombrio do que qualquer lenda. Era uma noite chuvosa na província de Bunan, na Tailândia, e um grupo de pescadores estava na busca por sapos perto do rio. No meio dessa procura, eles dão de cara com um ovo gigante e misterioso. Claro, a curiosidade fala mais alto, e eles se aproximam para ver o que é aquilo. Mas antes que possam tocar no ovo, um monstro gigante sai da água e, parece que elimina todos eles. A notícia de um peixe gigante no lago começa a correr por várias cidades, e assim nasce a lenda de Buekan. Avançamos para agosto de 2017, onde uma mulher chamada Lin está preparando o café da manhã. Ela logo vai acordar sua irmã, Mei, e pede que ela vá atrás do irmão bêbado deles, Kung. Mai obedece, vai até o lago e encontra Kung desmaiado de tanto beber dentro de uma cabana. Ela não perde a chance de reclamar, já que vê ele assim todo santo dia. No caminho de volta, os dois perguntam aos vizinhos se alguém viu o pai deles, mas sem sucesso. Kung, como sempre, decide parar a busca para beber com um amigo, enquanto Mei resolve dar uma explorada na fazenda. Durante o passeio, ela encontra uma poça que parece uma pegada gigantesca de algum animal. Não demora muito para Mei encontrar o mesmo ovo gigante, só que agora mais perto da tal pegada. Quando ela toca no ovo, percebe que ele está coberto por uma gosma bem estranha, mas em vez de largar o ovo, Mei resolve levá-lo para casa. Assim que Lin vê o ovo, já diz que não quer aquilo dentro da casa de jeito nenhum. Mas Mei não desiste fácil, dizendo que quer ver o ovo chocar. A discussão termina com Mei saindo de casa carregando o ovo, deixando Lin e Kong para trás. Ela coloca o ovo na bicicleta e vai direto para o lago, onde fica esperando o ovo dar sinal de vida. Quando Lin percebe que Mei ainda não voltou, ela e Kung decidem ir atrás dela. Ao chegar no lago, eles encontram sangue na água e um par de sandálias. Lin fica em pânico e grita enquanto Kung se joga na água tentando encontrar a irmã. Nesse momento, uma criatura monstruosa aparece e quase pega Kung, que consegue sair da água a tempo. Desesperados, Lin e Kung correm pelos campos com a criatura gigante logo atrás. A coisa fica ainda mais tensa quando a criatura chega na fazenda e começa a atacar os fazendeiros locais. Lin finalmente vê a criatura de perto, um monstro com corpo de peixe, uma cauda longa e serpenteante e pele de crocodilo. E não é só isso, o bicho ainda consegue andar nas patas e se mover rapidão, matando os fazendeiros sem piedade. Sem ter o que fazer, Lin e Kung se escondem nas árvores, mas a criatura os encontra e acaba ferindo o ombro de Kung. Apesar do susto, os dois conseguem escapar e pegar uma carona para o hospital. Chegando lá, Lin é interrogada pelo chefe de polícia, SWAT. Ela conta que o atacante não era um animal normal, mas sim um monstro que ela nunca tinha visto antes. Enquanto isso, a criatura continua fazendo estragos em Buekan, atacando um canteiro de obras e até o centro da cidade. James, um inspetor da Polícia Real, estava visitando o túmulo da esposa quando ouviu falar dos ataques e resolveu investigar. Ele vai para os locais dos ataques com seu parceiro, Witch, e lá encontram pegadas gigantes e muito sangue, confirmando que a tal criatura monstruosa da lenda é real. De volta à delegacia, o comandante SWAT reúne a equipe para rastrear os movimentos do bicho. Eles descobrem que pegadas semelhantes aparecem em vários lagos, mas cada uma tem um tamanho diferente. James deduz que a criatura se move pela água e só aparece para caçar. A polícia então se divide em dois grupos, com SWAT e James liderando as buscas para tentar encurralar a criatura. Depois da reunião, James recebe uma ligação da escola de sua filha, Pam, que foi suspensa por brigar. Ele vai buscá-la e a confronta sobre o comportamento rebelde, perguntando se isso tem a ver com a morte da mãe dela. Pam não responde, mas James leva ela junto para o trabalho, enquanto ele e Witch vão para a área de busca designada. Enquanto isso, em outra parte de Buekan, dois estudantes chineses, Wei e Shen, chegam à Tailândia para investigar os eventos bizarros que andam rolando por lá. Wei observa os ataques de animais e as mudanças climáticas malucas que têm acontecido em Bunan ao longo dos anos. Eles resolvem ir até um lago próximo para coletar algumas amostras, mas logo são interrompidos pelas notícias dos ataques. Sem pensar duas vezes, eles correm para o hospital e conversam com o médico-chefe, oferecendo ajuda para lidar com a situação. Lá dentro, Kung acorda de um sonho estranho, onde ele vê Mei e a criatura numa caverna.
Ainda meio grogue, ele é abordado por Wei e Shen, que querem saber o que aconteceu. Lin fica na dúvida se eles vão acreditar na história, mas decide contar tudo sobre a criatura e como o médico acha que Kang foi mordido por uma cobra. Mais tarde, Kung e Lin não conseguem parar de pensar na irmã mais nova, preocupados com o que pode ter acontecido com ela. Kung vai ao banheiro, se olha no espelho e vê que o ombro e o pescoço estão todos enfaixados. Ele tenta falar, mas não consegue emitir um som sequer. Quando verifica a ferida no ombro, encontra uma gosma esquisita em cima da lesão. Nesse momento, Kung tem visões de sua irmã Mei, junto com a criatura, como se estivessem conectados de alguma forma. Ele percebe que, através do ferimento, desenvolveu uma ligação com a criatura, podendo ver onde ela está e o que está fazendo. Sem perder tempo, ele volta para o quarto e escreve num pedaço de papel que sabe onde a criatura se esconde. Lin e Kung fogem do hospital para tentar ajudar o comandante SWAT a encontrar o monstro. Enquanto isso, SWAT e os moradores de Buekan se preparam em outro local, armados com o que têm, prontos para capturar a criatura. A tempestade aumenta, mas isso não impede Lin e Kung de chegar ao local. Kung lidera o caminho e aponta para um pequeno prédio. Os moradores, sem pensar duas vezes, jogam bombas incendiárias caseiras no prédio e a criatura finalmente aparece, trazendo ainda mais caos. A criatura furiosa ataca, mas os moradores conseguem jogá-la dentro de uma rede, capturando-a. Eles estão prontos para matá-la, mas Lin interrompe, avisando que Kung está conectado à criatura e que, se a matarem, Kung também morre. SWAT decide então colocar a criatura dentro de um caminhão. Enquanto a noite cai, James, Wit e alguns policiais montam guarda perto do lago. Patrulhando a área, eles encontram Mei e o misterioso ovo grande que ela havia encontrado antes. James deixa Mei e o ovo entrarem no veículo, e Pan ajuda a mantê-los aquecidos enquanto a tempestade continua. O silêncio toma conta do carro até que James resolve tentar falar com Pan novamente. Ele diz que está disposto a ouvir, mas Pan, ainda cheia de ressentimento, se recusa a se abrir, acreditando que nada vai mudar. De repente, a criatura gigante aparece no lago e, num piscar de olhos, elimina quase todos os policiais por perto. James corre para salvar seu amigo, mas percebe que ele já está ferido. Enquanto isso, ele vê a criatura pela primeira vez e fica paralisado de medo. A criatura se aproxima do carro onde estão Pam, Mei e o ovo. Pam, que não fazia ideia do monstro que estava lá fora, grita quando o vê de perto, mas Mei rapidamente tampa sua boca. James, em pânico, tenta distrair a criatura atirando nela com sua arma. A situação fica tensa. James pula no lago enquanto Wit lança um cilindro de oxigênio perto da criatura e atira nele, criando uma explosão para afastar o monstro do carro. Mas o que ninguém sabia é que a criatura estava apenas tentando recuperar seu ovo que estava dentro do carro. Ela destrói o veículo, pega o ovo e, no meio da confusão, ataca Pan com sua garra, deixando-a gravemente ferida antes de fugir. James corre para Pam e a leva para a ambulância, enquanto na delegacia, o comandante SWAT tenta acalmar os moradores aterrorizados. Ele recebe uma mensagem urgente de James que revela que existem duas criaturas, uma mãe gigante e um filhote. James implora para SWAT evacuar todos da área, pois a criatura mãe está indo na direção deles. Dentro do templo, os moradores se reúnem com os monges para uma oração rápida antes de embarcarem nos ônibus e saírem da cidade. De volta à ambulância, Pam, gravemente ferida, expressa para James o quanto sentia falta do calor do abraço dele. Ele promete que nunca mais vai deixá-la, e Pam finalmente supera os ressentimentos em relação ao pai. Mas a reconciliação é curta, pois Pam não consegue resistir aos ferimentos e morre nos braços do pai dentro da ambulância. James fica devastado ao ver Pam falecer bem na sua frente. Enquanto isso, os ônibus começam a se mover, tentando evacuar os moradores de Buekan. Mas o trânsito fica caótico, com pessoas abandonando seus carros e tentando fugir a pé. No meio de toda essa confusão, a criatura gigante aparece, fazendo todos correrem desesperados. James, que acabou de chegar ao local, sai da ambulância e vê uma garotinha perdida no meio da rua. Sem pensar duas vezes, ele a pega no colo e corre na direção oposta da criatura. No meio do pânico, a criatura gigante acaba esbarrando em Wei e Shen, os estudantes chineses. Mas, surpreendentemente, ela não os ataca. Wei, esperto, percebe que a criatura não está ali para machucar ninguém, mas sim para procurar seu filhote. Ele e Shen correm para avisar o comandante SWAT, explicando que a criatura só quer recuperar seu jovem, que foi capturado mais cedo. SWAT rapidamente ordena que a polícia se afaste do caminhão onde o filhote está sendo mantido. Com o trânsito melhorando, os moradores conseguem voltar aos ônibus.
James, por sua vez, consegue devolver a menina perdida para seus pais. Lin entra no ônibus e espera que Kung a siga, mas ele não vem. Kung, quieto, observa as pessoas ao redor e depois olha para o filhote da criatura dentro do caminhão. Lin chama por ele, mas em vez de segui-la, Kung a abraça e, em seguida, entra no caminhão, pronto para tomar uma decisão ousada. Kung decide levar o caminhão com as criaturas para o mais longe possível da cidade, enquanto a criatura-mãe ainda está à procura de seu filhote. Embora esteja arrasada, Lin aceita a decisão do irmão e corre de volta para o ônibus. Na manhã seguinte, depois de toda a confusão, a cidade de Buecan é invadida por jornalistas de todo o país. Eles afirmam ter visto vídeos online sobre a criatura misteriosa e exigem uma explicação da polícia. Quando um dos repórteres pergunta sobre a identidade da criatura, o porta-voz do comandante SWAT responde que todos os vídeos online são apenas cenas de um filme. Eles negam todas as alegações de que um monstro atacou pessoas, mantendo a história como uma simples lenda de Buecan. Após a coletiva, SWAT explica a James que as autoridades decidiram esconder a verdade para evitar que caçadores de monstros invadissem a cidade. Para James, mentir sobre o que aconteceu é mais cruel do que as próprias criaturas. Decidido a não fazer parte da farsa, James entrega seu distintivo e renuncia ao cargo de inspetor. Ele acredita que fingir que tudo está em paz, ignorando as vítimas, é algo inaceitável. Em outro canto da cidade, May vagueia pelas ruas em busca de seus irmãos até que Lin a encontra. As duas se abraçam emocionadas enquanto James observa tudo de longe, em silêncio. Aos poucos, os habitantes de Buecan começam a voltar para suas vidas, tentando seguir em frente com o que restou. James visita o túmulo de sua esposa e filha, ainda cheio de remorso. Lin e May também passam um tempo no lago, lembrando de Kung. A partir daquele momento, a criatura gigante nunca mais foi vista e ninguém soube para onde ela foi. 5 anos depois, James descobre uma caverna budista escondida nas montanhas enquanto procurava respostas sobre a origem da criatura que matou sua filha. Lá, ele encontra pinturas que mostram humanos adorando e oferecendo sacrifícios a uma besta gigante. De repente, as velas se apagam e James, com sua lanterna, ilumina a escuridão atrás de si. E então, o filme termina com James encontrando mais do que ele esperava. Uma criatura o observa de perto, deixando claro que aquele era seu fim. Se você achou que enfrentar uma criatura monstruosa é aterrorizante, imagina ter que lutar contra o próprio tempo. No filme que tô deixando aí do lado, a batalha não é apenas para salvar o mundo, mas para dominar a manipulação do tempo antes que ele destrua tudo. Vai lá e prepare-se para ter sua mente virada do avesso.